uma situação que você tem que se alertar. Qual é essa situação? Às vezes a pessoa, ela chega na presença de Deus, ela começa a buscar Deus, e com o tempo ela pensa assim: não importa de quem vem, não importa de quem vem a palavra, sendo a palavra de Deus, eu vou ouvir. Só que eu te digo, se você tem esse pensamento, não importa de quem vem, o importante é ouvir a palavra, que vem da onde? Da palavra. Você concorda? Até o diabo falou da palavra. Então, hoje eu quero te ensinar uma coisa, para você guardar para o resto da sua vida, a não misturar os vinhos, e você vai entender melhor sobre isso, porque a curiosidade na vida de algumas pessoas, faz ela perder até a salvação dela. Você sabe que o diabo não precisa tirar você da igreja, ele quer que você tenha uma fé, uma comunhão com Deus dividida. Para quem não sabe, o próprio Senhor Jesus falou, isso está em Mateus 12, 25, ele disse assim: uma casa dividida não subside, um reino dividido não subside. De fato, se ele conseguir dividir você, dividir a sua fé, você ficar entre dois pensamentos, ele conseguiu o que a intenção dele era fazer: tirar a sua salvação. Tirar a sua salvação, simples assim. Quer perder a salvação? Quer perder a sua alma? Tem a sua fé, o quê? Dividida. Como que isso acontece? Aí vem o estudo que eu quero passar para vocês, que o estudo da defesa da fé. Olha o que está escrito em Lucas 5,37. E ninguém deita vinho novo em odres velhos, de outra sorte o vinho novo romperá os odres, e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos, e ambos justamente são conservados. E ninguém, tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz: melhor é o velho. A mistura dos vinhos tem sido a causa de muita confusão, conflito, dúvida e abandono da fé por muitos cristãos. O que significa misturar vinhos? O que significa essa expressão? Vamos mergulhar. Nessa passagem, o Senhor Jesus falava que seus ensinamentos, o novo caminho que ele veio mostrar ao mundo, não combinavam com as tradições e velhas formas de pensar dos religiosos da época. Ilustrou o problema com a analogia do vinho e os odres. O odre era basicamente um recipiente flexível, feito de pele de animal, geralmente cabra ou carneiro. Imagina uma pele esticada e costurada, formando um saco. Quando o vinho era colocado no odre, o material se expandia por causa da fermentação. Por isso, só se colocava vinho novo em odres novos, que ainda podiam se expandir. Um odre velho já era esticado e, portanto, se recebesse vinho novo, explodiria. Jesus quis dizer que sua doutrina só poderia ser recebida por quem tivesse um espírito novo, uma mente nova, e não já cauterizada pela religiosidade. De fato, os ensinamentos de Jesus explodiram, entre aspas, as mentes dos religiosos que não as aceitavam. Furiosos, o perseguiam e acabaram orquestrando a sua morte. Assim como há diferentes gostos para diferentes tipos de bebida no mundo, no meio cristão, inevitavelmente, há diferentes interpretações para cada assunto das Escrituras. Olha para mim, por favor. No passado, a mente daqueles religiosos explodiram, porque não aceitavam as palavras do Senhor Jesus. E hoje é a mesma coisa.
O problema, a internet é uma bênção. A palavra de Deus tem que ser pregada, mas também é uma faca de dois gumes, de dois lados. Sabe por quê? Porque lembra que o diabo ele pega a verdade e embute dentro da verdade a mentira. É isso que ele faz no meio hoje cristão. Para quê? Para você ficar dividido, carregar dúvida e acarretando isso, perder a sua salvação. E assim você tem que entender, se no passado eles perseguiram Jesus, se no passado eles odiavam Jesus pela palavra, imagina hoje, mais ainda hoje, que tem certas pessoas, como a Bíblia fala, que a depender da palavra que ouve, a Bíblia diz, né, coça até o ouvido, de tanta raiva, de tanto ódio. E é isso que você tem que vigiar, cuidado para não misturar os vinhos. Uma coisa que é misturar vinhos, exemplo, cada um tem uma fé, tem ou não tem? Cada um tem uma maneira de interpretar a Bíblia. O único capaz de mostrar a verdadeira interpretação é o Espírito Santo, porque está escrito, olha só, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, Ele vos guiará, está escrito, Ele vos guiará a toda verdade. Então, por isso que você vê que a gente, incansavelmente, fazemos jejum de Daniel, levamos você a ser batizado com o Espírito Santo, porque você só vai deixar de ser enganado se você receber a presença de quem? A presença do Espírito Santo. Porque senão você vai ouvir tantas vozes, e você vai falar assim, quem está certo e quem está errado. E aí? E agora? É só o Espírito Santo, é só a presença de Deus e mais nada. Continuando o estudo, para a gente ir na palavra, olha só, por isso é extremamente importante ter o Espírito Santo, que nos guia a toda verdade, para entendermos o que Deus de fato diz na sua palavra, e não o que achamos que Ele quer dizer. Misturar os vinhos é ficar buscando essas diferentes interpretações, opiniões e crenças que existem por aí. Por exemplo, nós cremos que Deus opera milagres ainda hoje, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Mas alguns cristãos creem que o tempo de milagres acabou com a morte dos apóstolos. Se eu preciso de milagre e passo a ouvir quem não crê nele, como ficará a minha fé? Como um bêbado que não consegue mais usar o seu raciocínio. Aí olha o que fala em Isaías, o teu vinho se misturou com água. Isaías 1:22, para quem são os ais? Para os que andam buscando vinho misturado. Provérbios 23:29 ao 30. Misturar doutrinas novas e velhas, ouvir pregações de várias denominações, buscar novidades, novas modas evangélicas, são formas de misturar os vinhos. Cuidado. Em Romanos ele finaliza, e rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeste. Desviai-vos deles, porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Olha para mim, por isso, toma cuidado. E só o Espírito Santo vai poder te tirar da sua vida a dúvida de saber quem é certo e quem é errado. Por quê? Entenda bem, quando eu cheguei na igreja, eu cheguei enganado, eu não cheguei do batuque, eu não cheguei de casa de religiões, não, eu cheguei de outras denominações. Quando o pastor falou assim, o bispo na época, você tem que receber o Espírito Santo, eu pensava que eu tinha o Espírito Santo,
porque eu aprendi, eu não meditava, eu lia a Bíblia, eu procurava entender, só que eu achava que o Espírito Santo era quando o pastor começava a falar em línguas, gritar, e eu caía lá, todo mundo caía, aí ainda falava, ó, fulano caiu no poder, ou começava a rodar, eu pensava isso. E quando eu cheguei na Universal, eu vi que olhando para a minha vida, para o meu ser, eu não tinha nada de Espírito Santo. Eu tinha mesmo, era um espírito maligno. Isso foi duro para mim. É duro você crescer às vezes na igreja, você vir de um lar, entre aspas, cristãos, e você dizer assim, realmente, nunca conheci Jesus, como o Jó falou, a vida toda não conheci Deus, mas só de ouvir falar, hoje eu te conheço. Então, o orgulho é o que mais cega as pessoas. É duro você virar para você mesmo e dizer assim, realmente, eu estou dividido. Você vê que é um engano. Quem derruba a pessoa não é o Espírito Santo. Quem derruba é quem? É o diabo. Outra coisa que é um engano, que é misturar vinhos. É a pessoa falar assim, ah não, eu vou revelar para você. Aí alguém começava a gritar, ó, Deus está me revelando aqui agora. Isso. Então, se Deus revela por pessoa, para que a Bíblia? Joga a Bíblia fora e vamos ouvir o que só essa mulher ou só esse homem que se diz profeta ou qualquer nome que se dá, ouve ele então e veja onde você vai parar. Porque Deus, pessoal, olha para mim, diga assim, a palavra de Deus, ela é simples. Deus é simples. O evangelho de Deus é simples. Deus, ele é tão simples, o Senhor Jesus, que Ele ensina de uma maneira. Você quer receber? Tem uma mente nova. Esquece tudo que você aprendeu sobre Deus. Chega diante de Deus e fala a verdade. Deus, realmente, eu a vida toda misturei os vinhos. Me ajuda. Me ajuda. Aí vem duas vozes, ah, mas é a graça de Deus. Não, vocês são muito da lei. Aí a pessoa, como que o diabo trabalha? Ele deturpa. Você sabe o que eu ouvi de uma pessoa uma vez? Escuta aqui para mim, por favor, presta atenção aqui. Sabe o que eu ouvi de uma pessoa uma vez? A pessoa disse assim, pastor, está escrito em Romanos que o pecado é da carne. O pecado é da carne, verdade? Boa noite. Pecado é da carne? Sim, quem está na carne vive no pecado. Mas olha como que o diabo, ele ouviu de um pregador, de alguém, dizendo assim, o pecado é da carne. Então, o que você fizer nesse mundo, vai ficar na carne. Quando você morrer, seu espírito está limpo. Olha como que o diabo pega uma coisa e o que? Distorce. Diga assim, o diabo é mestre da distorção. Cuidado. Cuidado. Eu estou na graça de Deus, verdade. Verdade, concordo. Nós estamos vivendo a graça. A graça é mais difícil do que a lei. A lei era olho por olho, dente por dente. Se alguém te feria, você podia ferir a pessoa. Com Jesus, o Senhor Jesus falou assim, se você apenas odiar o seu irmão, é como se você cometesse assassinato. Meu Deus. Se alguém te ferir, não física, espiritualmente dá o quê? Dá outra face. Eu nunca esqueci de um vídeo que um pastor estava pregando, aí veio no metrô, veio um rapaz e deu um tapa na cara do pastor e falou, cala a boca. Aí o pastor falou assim, me abençoa, dá no outro rosto aqui.
Na hora o cara caiu chorando. Qual é mais fácil? Então, quando você toma cuidado, e um detalhe, para de querer novidade. Pessoal, a Bíblia é a maior novidade que existe, é a palavra de Deus, e aqui você aprende tudo isso. Guarda uma coisa, as coisas simples é que mais agrada a Deus. As coisas simples é o que mais agrada a Deus. Posso dar um exemplo de uma pessoa que quis uma novidade e o final dessa pessoa? Eu não sei se o rapaz está lá. Abra aí, Gênesis capítulo 34, por favor. Isso. Abre aí. Vou ler 2 versículos só. Olha aqui, isso aqui é muito forte. Olha o que a curiosidade faz. Olha o que a curiosidade faz. Por isso, cuidado de você não misturar os vinhos. Posso ler? Diz assim: e saiu Diná, filha de Lia, que esta dera a Jacó, para ver as filhas da terra. E Siquém, filho de Amor, Eveu, príncipe daquela terra, viu-a e tomou-a e deitou-se com ela e humilhou-a. Olha aqui para mim. Diná estava protegida na tenda. Tenda é simples. Ela quis conhecer a cidade. Ela quis conhecer a cidade. Só que ela não sabia que aquela cidade era traiçoeira. É igual a pessoa, ela na boa intenção quer conhecer algo novo. Ah, deixa eu ver algo novo, deixa eu descobrir algo novo. Ali foi o laço. Só dessa situação que ela foi querer conhecer a cidade, ali houve um problemão, não só na vida dela, como na família toda dela. Às vezes uma coisa tão inofensiva parece que é inofensivo, pequenininho, é o que o diabo usa para acabar contigo. E a Bíblia fala, humilhou-a. O diabo não brinca de ser diabo. E eu não estou falando isso para te causar medo. Você não tem que ter medo. Nós temos que ter temor e tremor da palavra de Deus. Nunca esqueci, só para acrescentar, coloca aí no telão para mim, Filipenses 2,12. Coloca para mim, por favor. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. Diga bem alto, assim também operai a vossa salvação, diga, com temor e tremor. Sabe que muita gente que é enganada é porque perdeu o temor e o tremor da salvação. O que é isso? É aquele frio na barriga de você até tomar cuidado do que você ouve. É aquele frio na barriga que você sabe que chegando naquele lugar, você pode até pensar em cair. Pera, então eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Porque eu sei que se eu for lá, eu posso chegar no limite da minha queda. Então eu não vou. Para que eu vou ouvir certas pessoas para me trazer dúvida? E uma coisa certa, quer saber quando é de Deus? Eu duvido que você está tendo dúvida do que eu estou falando para você. Está tendo dúvida? Não, a palavra está vindo de Deus. Agora já percebi que quando a palavra é do diabo, ao invés dela te levar à salvação, a você se entregar ao Senhor Jesus, ela te traz dúvida. E lembra que eu falei no início da reunião? Uma casa dividida não subside. O que o diabo quer é ver você dividido entre dois pensamentos. Porque ele, mantendo você na igreja dividido, acabou. Ele consegue te levar para o inferno. Cuidado com o que você ouve e com o que você vê. Eu quero novidade, pastor.
leia mais a Bíblia, medita mais, ora mais, busque mais a Deus. Teve um casal que procurou falando assim, eu não sei, eu estou desanimado, eu estou tentando procurar, casal novo veio na igreja, eu estou procurando assim algo para me renovar, porque eu estou me sentindo tão para baixo, eu quero um movimento do poder. Aí eu falei, quer um movimento forte? Comece a ter mais comunhão com Deus. Você nunca mais vai se sentir para baixo. Porque quando você está bem com Deus, você perde todo o encanto com esse mundo. Ei, você perde todo o encanto desse mundo e você fica encantado com Deus, com as coisas de Deus. E Deus é simples. Deus é simples. O diabo e o ser humano que complica as coisas. A religião complica as coisas. Por isso que quando alguém pergunta, que religião o senhor é? Eu sou de Jesus, eu obedeço a Bíblia. E a religião quer, certas pessoas querem que você mantenha assim, comendo na mão dela, comendo na mão deles. E uma coisa quando você chega aqui é diferente. A gente sempre ensina, não dependa de pastor, não dependa de bispo, dependa da sua comunhão com quem? Com Deus, porque os momentos mais difíceis da sua vida, o pastor ou o bispo, obreiro, não estava lá do seu lado, ou estava? Claro que não, era só você e quem? Era só você e Deus e mais ninguém. Então, não misture o quê? Não misture os vinhos, cuidado. Nem todo mundo que fala de Deus é de quem? É de Deus. Até o diabo falou da palavra de Deus. Tem um versículo que fala na Bíblia que o diabo até treme, os demônios tremem e temem a Deus, mas não deixa de ser diabo. Quem está me compreendendo? Então, tira o orgulho, cuidado. Cuidado. Será que a sua queda não começou depois que você passou a ouvir outras vozes? Será que a dúvida que entrou, e o diabo trabalha com a dúvida, não começou depois que você começou a ouvir certas pessoas? Pense, a coisa mais valiosa que você tem é a sua comunhão com Deus, é a sua fé, e o diabo quer tirar isso de você, porque se você perder a salvação, você não está perdendo um dia, um mês, um ano, você está perdendo eternidade. Ei, eternidade. Como que eu faço agora, pastor, para me libertar da dúvida? Eu errei, eu misturei os vinhos. Primeiro, confesse o seu pecado a Jesus. Fale para Deus. Pastor, eu estou com dúvida, eu tenho dúvida com tantas coisas, eu fico se é isso, se é aquilo outro. Fala isso para Deus. Deus, eu sou uma pessoa cheia de dúvida. Eu sou santo na igreja e Satanás, é Santonás, né? Satanás lá fora. Sou pessoa de dupla vida. Aqui parece que eu sou o santo, lá fora é Satanás. Fale para Deus. Eu sou isso, me ajuda. Primeira coisa, confesse, mostra que realmente a salvação vem pelo seu arrependimento, reconhecer que você está mal, fala para Deus, estou cheio de dúvida. Deus, tem gente que está aqui que nem crê que Deus existe, no fundo tem dúvida, como uma pessoa que anos de igreja começou a pensar, será mesmo que a gente é salvo? Porque eu acho que a gente vai ficar por aí. Fala para Deus. Segunda coisa, primeira coisa, diga bem alto, confissão. Fala alto. Segunda coisa, abandona o que te afasta de Deus. Seja aquela pessoa cuidadosa, temor e tremor. Temor e tremor. Cuidado. Se
a depender do que você está ouvindo, está fazendo mal, não ouça, porque é a sua alma que está em jogo. Pastor, eu estou me decidindo se eu me entrego para Deus ou não. Escuta aqui, eu estou me decidindo, espero que não seja tarde demais. Não adianta quando você chegar no inferno querer se batizar nas águas. Só um detalhe, no inferno não tem água não, viu? No inferno não tem água, só tem fogo. Aí não adianta, lembra do rico, do Lázaro, que o rico estava no inferno, pediu um dedo de água e não tinha. Aí não adianta querer se batizar já no inferno, não adianta querer pedir misericórdia no inferno, já era tarde demais. E quantas pessoas estão hoje no inferno porque ficou demorando a agir, demorando a se entregar. E colocava, eu já vi pessoas dizendo, eu não me entrego para Deus porque a culpa é do meu marido, a culpa é do meu filho, a culpa é do meu pai, é da minha mãe. Não, a culpa é sua. Eu não tinha nada de exemplo, o único exemplo que eu tinha era da minha mãe, e olha que ela era cheia de erros, como qualquer pessoa. Eu não tinha nenhum exemplo, mas eu me entreguei para Deus. Por quê? Porque eu parei de olhar para fora e olhei para onde? Para dentro, o pecador que havia dentro de mim. Quando você olha para si, você vê que você é um pobre, miserável pecador, ali começa a sua salvação. Fique de pé no seu lugar, por favor. Vamos falar com Deus agora? Vamos falar com Deus agora? Traz aqui para mim, guarda aqui para mim, por favor.